Olá, investidores, aqui é André Moraes, da Rico com você, e a gente vai falar aqui um pouco sobre o Ibovespa. Há alguns dias eu fiz um vídeo falando exatamente se o certo, aliás, perguntando se o certo era ficar no mercado o tempo todo ou só operar em momentos de tendência. A gente percebeu que teve um monte de gente que perguntou, mandou e-mail falando exatamente dessa dificuldade. Então a gente mostrava que o mercado, nas últimas 3 semanas, depois de uma subida bem forte, um momento em que o mercado tinha tendência, uma variação bem grande, nesse caso aqui uma variação para cima, depois de um certo tempo começou a andar de lado. E a gente, num certo momento, percebia que muita gente comentava que não estava conseguindo ganhar dinheiro nos últimos dias, nos últimos 2 semanas principalmente, e a gente mostrou exatamente essa condição. Preço dentro dessa congestão andando de lado. Então você tinha uma variação pequena para cima, uma variação pequena para baixo. E variação pequena não traz um bom retorno de investimento. Quando a gente tem essa condição de variação pequena, o mais fácil é ficar de fora das operações, porque para operar no mercado de ações, a gente acaba correndo um risco maior do que teríamos, por exemplo, investindo na poupança. Se a gente resolve investir no mercado de ações, a gente vai correr um risco maior e, portanto, a gente precisa ter um retorno de investimento melhor. Para ter retorno de investimento pequeno, é melhor que fique na poupança e não que venha para o mercado de ações, que é um mercado que apresenta muito mais risco. Perfeito. Mas olha, hoje é dia 17 de novembro de 2011 e essa linha que a gente traçou, primeiro a gente traçou uma linha de tendência de alta ligando os fundos consecutivos e ascendentes. E depois traçamos uma linha de tendência de baixa ligando os topos consecutivos e descendentes. Essa linha foi rompida. Olha só, e o que é mais interessante? Nas últimas 3 horas a gente teve 2,24% de variação. 2,24% de variação, o índice chegou aqui a 56.635. Perceba que nas últimas, olha só, 35 horas, que é o tamanho dessa barra aqui que eu tracei, a gente teve no máximo uma variação desse tamanho, na verdade até um pouco menor, uma variação de 1,74. Ou seja, enquanto o mercado se manteve em consolidação, enquanto o mercado não tinha direção, não fazia nenhum sentido operar. Operar passa a fazer sentido quando o mercado entra em tendência como nesse momento. Então, você teve uma linha de tendência de alta que foi rompida, que formava aqui essa figura já grande, que é um triângulo, e a partir do rompimento dessa linha foi possível fazer, ou está sendo possível fazer boas operações. Infelizmente, as operações que foi possível fazer agora não foram operações de compra, foram operações de venda. Porque, infelizmente, na verdade, para mim, tanto faz para onde o mercado vai. Mas eu tenho certeza que os alunos e os investidores gostam muito mais do mercado de alta ou se habituaram muito mais a trabalhar com o mercado de alta. Mas, de qualquer forma, para quem é operador de mercado, para quem deseja ser um profissional de mercado, tem que aprender a trabalhar tanto com a alta quanto com a baixa. Eu sempre gosto mais quando o mercado sobe, porque eu sei que mais gente vai se aproveitar dessa subida. Quando o mercado cai, acaba que quem tem mais experiência que vai se aproveitar dessa situação. Mas enfim, quem tem mais experiência pôde se aproveitar dessa situação. Esse aqui é um gráfico de 60 minutos, mas esse rompimento pode ser visto em gráficos de todos os tempos, Se a gente pega um gráfico de 15 minutos, por exemplo, a gente percebe que teve uma acumulação muito grande nessa região aqui, ó. E que o rompimento dessa região poderia, por exemplo, ter startado uma venda aqui no Ibovespa. A gente tem algumas ações, olha, como por exemplo o Gol4, que nesse mesmo gráfico de 15 minutos, um gráfico intraday, mostrou para a gente a possibilidade de uma reversão de tendência. Olha lá. Então o mercado desceu, todo o topo recebe um teste, e quando foi fazer esse teste, não conseguiu romper o topo anterior. Abriu espaço para quê? Porque a gente gosta de chamar de onda 3, reversão de tendência, que tem alvos que são definidos seguindo aqui as projeções de Fibonacci, aqui é 100% do tamanho de onda 1, e quando ultrapassa isso, alvos de 127% de onda 1.
Observe que mesmo com a subida da Gol aqui nesse ponto, o MACD continuava cruzado para baixo. Esse é o MACD trade ao vivo, um MACD um pouco mais longo, né? Mas de qualquer forma ele continuava cruzado para baixo, mostrando para a gente a possibilidade de, mesmo com a subida, o mercado perder força e não conseguir romper o topo anterior e consequentemente fazer uma onda mais forte para baixo. Foi exatamente isso que a Gol 4 fez. A gente tem outra situação também em ITSA4. Olha só, você também teve uma descida, uma subida que falhou na perspectiva de romper o topo anterior, e a partir disso você traça a possibilidade para baixo de onda 3. Primeiro alvo de 100%, segundo alvo de 127%. Na verdade, aqui a gente tem até uma possibilidade um pouco maior de queda, porque desde o começo, tá? Desde esse candle aqui que veio a queda maior, a gente tem avisado para a gente que o target é de 262% do tamanho de onda 1. Então pode ser que a gente tenha até uma queda um pouco maior. Nesse caso aqui, uma queda projetada até R$ 9,71. Ou seja, enquanto o mercado esteve em consolidação, enquanto o mercado esteve andando de lado, o melhor a fazer foi ficar de fora. Ou operar um ou outro ativo que teve um ou outro rompimento. A partir do momento em que o mercado entra em tendência, é o momento em que a gente vai querer voltar para o mercado, querer operar mais. Nesse caso, foi possível voltar para o mercado fazendo venda descoberta e não compra. Mas, de qualquer forma, fica uma lição. O que traz retorno de investimento no longo prazo não é operar mercado lateral, e sim operar mercado em tendência. Espero que tenha ficado claro e tenham certeza de que conhecimento é o seu melhor investimento. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.